Avisando que a gente espera mais um pouquinho. Pessoal, boa noite para quem já está por aqui, nessa segunda-feira à noite. A gente vai começando, depois o resto das pessoas vai entrando, mas lembrando que as aulas têm ficado gravadas, então a gente retoma, né? Pode retomar a qualquer momento e também a gente do time vai enviar para todo mundo que se inscrever, enfim, os links, né, das últimas aulas. Então, só aproveitando para compartilhar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vitória, sou parte do time de cuidados paliativos do Hospital Vila Nova Star, da Rede Dora, em São Paulo. Vou estar com vocês hoje. Eu sou psicóloga e estou aqui hoje com o Rodrigo, doutor Rodrigo, paliativista. Vou apresentá-lo e já pedir que ele tome a palavra para começar a nossa aula. Rodrigo é especialista em medicina paliativa pela USP. Hoje ele é médico assistente do HC da USP e coordenador das equipes de cuidado paliativo do Hospital São Luís, unidades Itaim, São Caetano e Anália Franco, todas em São Paulo. E ele também é responsável pela Câmara Técnica de Cuidados Paliativos da Rede Dora, a nível corporativo. E hoje ele está aqui com a gente numa segunda etapa para uma aula sobre avaliação prognóstica em cuidados paliativos. É a parte 2, né? Em fevereiro ele teve com a gente e foi uma aula tão interessante e importante que a gente resolveu convidá-lo para uma parte 2. De novo, as aulas têm ficado gravadas, inclusive essa. A gente vai compartilhar com vocês o link da playlist, né, onde estão todas as aulas. E é importante que, se vocês têm interesse, preencham um formulário que a gente vai enviar, porque assim a gente tem o contato de vocês e consegue tanto anunciar as próximas quanto enviar essas últimas, tá bom? É isso. Rodrigo, fica à vontade, seja muito bem-vindo de novo. E no final a gente espera ter um tempinho para conversar, mas podem também ir mandando comentários, tá bom? É Perfeito. isso. Muito obrigado, Vitória. Obrigado a todo mundo pelo convite, né? O time aí do Vila Nova, doutora Veridiana, Fran, fico muito feliz de estar aqui novamente. Realmente, da última vez a aula foi mais corrida, não deu para a gente vencer todos os temas, então a gente acabou dividindo e hoje acho que a gente vai ter um tempinho no final para poder trocar uma ideia e tudo mais. Então, lembrando aqui, né, como a Vitória já tinha comentado, a aula anterior está disponível no YouTube, e basicamente a gente falou sobre ferramentas para os pacientes oncológicos, neurológicos agudos de mau prognóstico e idosos frágeis, que são uma grande parte dos nossos pacientes, né, em cuidado paliativo, principalmente pensando no paciente oncológico, onde a gente tem muita da pesquisa, muita da evidência científica. Mas a gente vê, né, eu fiz a minha formação, estou no HC, a gente tem o ICESP, que acaba fazendo toda no atendimento de pacientes oncológicos, e claro que no ICHC, no INCOR, no IoT, eventualmente tem algum paciente oncológico, mas a gente tem muitos pacientes com falência orgânica, e a curva deles costuma ser um pouco diferente, a curva, né, da história natural da doença, e os marcadores prognósticos, as escalas são diferentes. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho desses pacientes. Então, lembrando, né, isso foi da introdução da aula anterior, por que é importante prognosticar? Eu trago aqui esse framework proposto pelo do Daniel Forte, pelo Fernando Kawai, sobre um processo de 4 etapas, em que a primeira etapa envolve o aspecto biológico, né? Então, você deve revisar a fundo o caso para entender todas as nuances, entender a melhor evidência científica, o que está acontecendo, para aí a gente conseguir conversar com a pessoa, entender a biografia dela, entender a família, entender quais são os valores, as preferências, para aí a gente entender onde a gente está, o que eu consigo fazer para esse paciente nesse cenário, e por último fazer realmente um plano que consiga chegar nesse valor e atingir o melhor cuidado. Então, como parte inicial, perdão, a gente tem que entender muito bem o contexto biológico, e o contexto prognóstico é muito importante para isso. Além disso, eu trago aqui também aquele conceito de cuidado paliativo oportuno do Bruera, né? Então, é uma coisa que a gente tem pensado cada vez mais. O cuidado paliativo precoce é maravilhoso, funciona bem nos estudos, mostra que melhora a qualidade de vida,
diversas aplicações importantes, mas o quanto que a gente consegue fazer cuidado paliativo precoce realmente para todos os pacientes? Se a gente pensar, talvez, no contexto de falência orgânica, o paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca pode estar com uma doença ameaçadora à vida, pode, ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, precisar de um acompanhamento, vai ter demandas de cuidado paliativo. Se essas demandas forem ser feitas pela equipe especializada, focal de cuidado paliativo, talvez a gente não tenha, né, perna para ver todos os pacientes. Então, como que eu consigo entender qual paciente tem mais demanda, qual paciente está num momento em que a gente precisa de fazer mais intervenções? Através dessas ferramentas, desses gatilhos automatizados e o uso de o entendimento das ferramentas prognósticas é importante para isso. Então, lembrando um pouquinho, né, a gente tem essas curvas clássicas, foram primeiro desenvolvidas pela Lin, depois publicadas no British Medical Journal pelo Murray, e desde então, né, são replicadas em várias publicações. Você tem a ideia da curva do câncer, né, os pacientes que vêm com uma funcionalidade boa e de repente tem uma queda de funcionalidade razoavelmente abrupta, e normalmente o óbito acontece em meses a poucos anos. Essa curva é diferente da curva da fragilidade, né? Então, pensando nos dois casos que a gente falou na última aula, a gente tem, né, esse paciente que vem com uma queda de funcionalidade mais importante, pode ficar muito tempo, 6 a 8 anos, por exemplo, altamente dependente, acamado, por vezes com pouca interação, mas que não necessariamente isso leva, né, a um óbito mais rápido. E aí, falando da curva que a gente vai ver hoje, os pacientes com falências orgânicas, aqui o protótipo clássico é IC e DPOC, enfim, pneumopatias graves, normalmente vão ter uma queda de funcionalidade contínua pela progressão da doença, mas que é intermeada por exacerbações. O paciente piora bastante, vai para o hospital, precisa às vezes de mais suporte, mas muitas vezes se recupera e volta para casa. É interessante ver que essas exacerbações, né, o paciente volta para casa um pouco pior do que ele veio, e costumam acontecer de uma maneira mais frequente e mais intensa, perto do fim da vida. E é um pouco difícil da gente saber qual vai ser a última internação, qual vai ser a última exacerbação. Aqui eles colocam que nesses contextos, essa fase de terminalidade, doença mais avançada, pode levar 2 a 5 anos, e muitas vezes a morte pode parecer como súbita para o paciente, para a família, porque não há uma valorização de que as outras intercorrências eram progressão de doença. Às vezes a pessoa se adapta, bate no PS, faz umas ampolas de furosemida, volta para casa bem. Está descompensada, faz um tratamento umas exacerbações de DPOC e volta para casa próximo do que era o basal. Mas a gente vai ver aqui alguns sinais que fazem a gente pensar que essa doença está progredindo mais, o que a gente pode lançar a mão para ter um prognóstico objetivo. Então, na apresentação de hoje, eu dividi em 4 grandes falências orgânicas: insuficiência cardíaca, DPOC, DRC e cirrose. Falando especificamente da insuficiência cardíaca, é interessante lembrar que lá no suporte, a primeira publicação, acho que pivotal, muito importante de cuidado paliativo, que eles levantaram 5 hospitais de escola nos Estados Unidos, 9.000 pacientes, e tentaram avaliar como acontecia o processo de tomada de decisão no contexto de cuidado de fim de vida. E eles viram que tinha uma diferença muito grande antes da intervenção entre o momento em que era discutido o objetivo de cuidado e feito um plano de avançado de cuidado, então que eles colocam como DNR, que seria o do Not Resuscitate, é uma maneira meio americana de focar muito na RCP, mas a gente vê que antes da intervenção, normalmente isso acontecia muito perto do óbito, e depois da intervenção isso começa a acontecer mais distante. E mais do que isso, é interessante nessa coorte, então eles fazem uma subanálise dessa coorte de 9.000 pacientes, olhando especificamente para IC. E eles colocam que, apesar de um prognóstico pior e mais gravidade da doença, conforme a doença avançava, a morte estava próxima, os médicos desse estudo predizeram que 54% dos pacientes teriam uma sobrevida de 6 meses ou mais, sendo que esse grupo de pacientes estava a 3 dias da morte. Então, como que o prognóstico na insuficiência cardíaca, na falência orgânica, era difícil de entender. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai falar com um colega, com um intensivista, oncologia eu entendo paliar, mas como é que vocês vão paliar as outras coisas? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente realmente nunca sabe com certeza, mas as ferramentas permitem a gente estimar isso de uma maneira boa. E esse número é meio alarmante, né? Eu acho que é meio... A gente para pensar que 54% dos médicos falavam que um cara que morreu em 3 dias teria 6 meses de vida. Então, é natural que a família também fique angustiada e não entenda esse processo e tudo mais. Mas isso a gente está falando de um momento bem lá atrás, né?
Se a gente pensar em publicações mais recentes, a gente tem no Oxford trazendo alguns sinais de prognóstico na IC. É interessante que após a primeira exacerbação por IC, a sobrevida mediana é de 5 anos. Isso vale para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada. E alguns fatores estão associados ao pior prognóstico. A classe funcional pela New York Heart Association, né? Caquexia, idade avançada, múltiplas internações, hiponatremia, é um marcador importante na IC, quando a gente vai estudar a fisiologia, conforme o paciente tenta se adaptar àquela falência de bomba, há uma mudança de sistema renina-angiotensina, N coisas que acabam fazendo o paciente sendo mais hiponatrêmico, hipotensão, perda de funcionalidade, fragilidade e comorbidade, sendo que as comorbidades mais importantes parecem ser DPOC e doença renal crônica. A gente vê com frequência essa dobradinha, né, da disfunção renal, disfunção cardíaca como muito pior. E no Oxford eles fazem aqui, né, que os pacientes pacientes jovens que estão em NIRA 1 ou 2, têm uma mortalidade de cerca de 3% no ano. Não é uma mortalidade tão alta. Mas se você olha um paciente que está em NIRA 4, apesar de terapia otimizada, e que não é tão jovem, a mortalidade no ano chega a 70%. Então é muito diferente e vale a pena a gente ter atenção para esses sinais. É interessante que esses sinais também aparecem numa ferramenta de triagem, que é o GSF, né? Então, o GSF PIG, aqui na sexta edição, saiu uma edição mais nova, mas não teve tantas diferenças. Eles colocam pelo menos 2 dos indicadores. Pergunta surpresa positiva, NIRA 3 ou 4, apesar de terapia otimizada, admissões frequentes por insuficiência cardíaca. Ele coloca um corte de 3 admissões em 6 meses, como um marcador mais grave, ou uma admissão se o paciente tem mais de 75 anos. Ele traz um dado, né, de um dos estudos que eles usaram para preparar, e nessa coorte, paciente com 75 anos que teve uma exacerbação, uma descompensação de C, teve 50% de mortalidade em um ano. Eles colocam que sintomas físicos e psicológicos, apesar de terapia otimizada, aí também vamos falar de terapia para sintoma, né? Eu estou tentando manejar o sintoma da melhor maneira, ainda assim o cara está com dispneia, está com angina, tá com uma caquexia mais importante, etc. Isso costuma ser um sinal de mais bom prognóstico, e aqui ele dá alguns cortes em relação à hiponatremia, um sódio menor que 135, piora de função renal, uma coisa meio geral, e anemia. Ele cita a pressão alta. É interessante que, né, tanto a hipotensão, que mostra uma falência de bomba mais grave, quanto talvez a hipertensão, que sugere um paciente que tem pouco controle das comorbidades, parecem estar associados a mau prognóstico. Aí, falando um pouquinho das ferramentas em si. A gente tem essa ferramenta que chama Magic, que foi desenvolvida na Europa. Eu vi isso aí. Eles levam alguns scores diferentes, eles usam fração de Maracanã, ejeção, né? eles usam... Acho que alguém Ouvi está na com o microfone reunião do aberto, talvez. paliativo. Olham a fração de ejeção, olham a idade, olham a pressão sistólica, olham o IMC e olham a creatinina. E aí eles vão aferindo pontos. Além disso, o NIRA e alguns status de mais mau prognóstico, e eles dividem em 6 grupos. E é interessante que realmente, que é o estudo pivotal lá inicial, que avaliou isso, eles fizeram primeiro numa coorte com a predição, e depois fizeram uma coorte no mesmo centro observando, e houve uma grande concordância, e você vê que realmente os grupos diferentes conseguem discriminar o risco de morte no período que eles seguiram, que foi 3 anos. Então, se a gente olhar os pacientes que têm o MEDIC 1 vão ter uma mortalidade próxima de talvez 10% em 3 anos. E o MEDIC 6 vão ter uma mortalidade próxima de 70% em 3 anos. Né? Então, é um fator importante que basicamente coloca de uma maneira objetiva aqueles sinais que a gente está vendo no GSF, etc. Tem um outro modelo, que é o Seattle Heart Failure Model. Ele também é um pouquinho mais complexo, tem um site ali que você pode colocar alguns fatores de interesse que são muito parecidos, NIRA, peso, fração de ejeção, PA sistólica. É interessante que ele olha quais medicações o paciente está usando e quais doses, e coloca aqui alguns marcadores laboratoriais. E é interessante também que ele coloca aqui alguns tipos de aparelhos, dispositivos. Então, se o paciente tem um CDI, se o paciente tem uma Resync, é interessante, né? Às vezes, no contexto americano, a gente vai falar sobre dispositivo de assistência ventricular esquerda, no contexto brasileiro também, mas ainda de uma maneira mais inicial, né?
Então, ele considera algumas dessas coisas, e ele tem aqui, né, nesse estudo inicial também um, um percentual importante de acurácia. Então, você vê aqui pacientes de mortalidade de 1 ano, comparando o Seattle Heart Failure Model e o MEDIC, e a gente vê um valor preditivo negativo muito bom. Ou seja, pacientes que têm esses scores baixos têm uma pouca probabilidade de morrer em 1 ano. Mas a gente percebe que o valor preditivo positivo não é tão bom assim. Então já começa a ter talvez algumas críticas aos modelos, porque eles são complexos, envolvem várias variáveis, né? Muito diferente, por exemplo, do PPI, que você faz a venda leite, você não precisa de, né, coração oncológico. Aqui você precisa de vários laboratórios, várias informações, talvez o poder de discriminação não é tão grande assim. E comentando nessa questão do Alved, a gente tem aqui uma, uma ilustração do Oxford, eu não sei quanto vocês são familiarizados, né, mas existem alguns dispositivos no mercado, um deles é o HeartMate, lá no INCOR a gente tem alguns pacientes, mas no contexto do SUS é bem mais difícil, mas é algo que muda totalmente a história da doença, né? Inicialmente ele era usado como uma ponte para transplante, hoje nos Estados Unidos cada vez mais se discute como uma terapia de destino, ou seja, um paciente que, né, tem paciente que o perfil transplante muito melhor, mas tem um paciente, às vezes, mais idoso, mais multimórbido, que tem, sim, alguma reserva, mas que a insuficiência cardíaca é a grande comorbidade, está causando uma piora da qualidade de vida. Às vezes, a gente fazer, né, lançar a mão de um dispositivo como esse, muda a história natural da doença, mas, enfim, vem dos seus riscos, né? A gente já teve pacientes com infecção de driveline, e aí, enfim, entram em outras discussões, porque aí a gente começa a ter um limbo parecido com o da ECMO, né? Você tem no uso de uma medida muito artificial que em algum momento pode ser desproporcional e a gente pode discutir sobre manutenção ou não. Mas só para saber que existe, que é uma tendência lá fora muito forte, provavelmente no Brasil também cada vez mais, e centros de excelência como o Vila Nova provavelmente vão estar nessa fronteira. Falando um pouquinho de doença pulmonar obstrutiva crônica, várias pneumopatias acabam comportando de uma maneira parecida, mas o que tem mais estudo é DPOC e é o que acaba sendo mais frequente. As intersticiopatias, né, as doenças pulmonares intersticiais, têm um prognóstico muito ruim, mas tem menos possibilidade de tratamento com modificador de doença em geral, mas podem ter, né, algumas variantes, uma questão ambiental muito grande. Então, se você tira o paciente do fator causal, às vezes ele estaciona da doença. Talvez como protótipo de falência orgânica, a que se comporta mais próxima da IC, da DRC, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC. Aqui é interessante trazer uma publicação sobre cuidado paliativo na DPOC, feito pelo pneumologista e feito pelo paliativista. E como tem vários aspectos, né, vários domínios que a gente precisa de estar olhando. Então, em relação ao aspecto físico, vão ter várias questões para discutir, né, em relação às medicações que ele está usando, se ele sabe usar, se ele está usando oxigênio em casa, tentar avaliar o uso de opioide para dispneia, dose baixa, tentar usar talvez um ventilador para dispneia, etc. E aqui alguns outros, né, aspectos, mas o que eu acho interessante é eles colocarem aqui, começam em relação à discussão sobre fim de vida, planejamento de cuidado, começa pelo contexto de prognosticar, e eles citam o BOLD e a pergunta surpresa. Então, nessa publicação também, eles colocam alguns sinais que sugeririam encaminhar o pneumologista encaminhar para o paliativista. Uma piora da função pulmonar, uma alta carga de sintomas, um valor prognóstico pior, e aí eles citam BOLD, ou até uma frequência de exacerbação maior, porque isso costuma estar relacionado a mais mau prognóstico também. Então, trazendo um pouco o que tem no GCF-PIG, também ele coloca dois dos indicadores, admissões recorrentes, ele coloca pelo menos 3 num ano. Dispneia 4 ou 5, né? O MRC e o NIRA são parecidos, mas vai até 4, outra vai até 5, mas o fato é, dispneia para pequenos esforços, ele coloca aqui, né, para andar 100 metros. É uma doença que é considerada severa, por exemplo, uma VF1 menor do que 30% do predito. Paciente que tem a indicação de oxigênio ambulatorial, aqui ele coloca o corte como quilopascal, mas aquela coisa de 55 mililitros de mercúrio, de pressão arterial de oxigênio. Paciente que precisou de
intubação ou VNI numa admissão. Então, assim, se a gente para pensar, um paciente DPOC que passou por uma intubação, ele deveria sair já com acompanhamento de uma equipe de cuidado paliativo. E até mesmo a VNI aqui. É complexo porque a gente usa cada vez mais VNI de maneira pontual, pode ser que, né, é discutível quanto que realmente tinha indicação, quanto que foi uma questão ali inicial para o controle de sintomas, mas eles consideram isso como marcador de mau prognóstico. E aqui eles citam outros fatores importantes, como insuficiência de coração direito, anorexia, caquexia, uso de mais do que 6 semanas de corticoide nos últimos 6 meses, mostrando que a doença está menos controlada, ou necessidade de medicação para dispneia e o paciente que ainda está fumando. O que é bem interessante na DPOC, eu gosto de trazer essa coorte canadense. Então, esse é um estudo que foi publicado no Thorax em 2012, e a gente tem lá as curvas da Lynn, do Murray, né, que mostram a frequência das exacerbações, mas todas aquelas curvas são muito teóricas. A gente não tem tanto dado de mundo real mostrando que realmente é assim que acontece. É muito baseado na experiência dos médicos, e realmente, né, depois eles propuseram isso, os paliativos no mundo inteiro, os médicos do mundo inteiro corroboram isso, percebem que realmente existem aqueles protótipos. Mas especificamente em DPOC, esse estudo, eles olharam um número enorme de pacientes, tá, no estudo de mundo real, que eles revisaram o prontuário, e eles viam qual seria a história natural da doença da DPOC. Eles mostram aqui que o tempo, aqui então é uma curva em relação à frequência de exacerbação versus o tempo de exacerbação. E ele divide essas linhas entre qual que é a distância da primeira para a segunda exacerbação, é baixa. Da terceira para a quarta, um pouquinho mais alta. Da quinta para a sexta. Então, você percebe que quando o paciente começa a exacerbar mais, ele exacerba mais perto uma da outra. E ele coloca aqui, então, aqui é o estudo, eles pegam, começam com 1.400.000 pacientes, eles chegam numa corte de 73 mil pacientes, e eles mostram aqui também o risco de exacerbação e o risco de morte. Então, a gente percebe, né, esse gráfico que vai subindo e vai ficando mais próximo, é isso. Conforme o cara exacerba, tem mais chance de ele exacerbar de novo em menos tempo. E das exacerbações serem mais graves, terem um risco de morte maior. Então, falando um pouquinho desse score, é um score que a gente gosta um pouco mais, então é um score que é simples, são 4 variáveis. Essa é uma publicação do New England já de bastante tempo, mas que mostra, né, o poder de discriminação ele é muito grande, né? O primeiro é o 001, e você vê como é que os quartis se dividem, principalmente o quartil 4, né, dos outros, mas você vendo ali, ele coloca uma variável ali de 2, de 4, 5 anos, talvez. Por exemplo, o quartil 4, uma sobrevida de 20%. E aí, esse score é usado só 4 variáveis. VF1, que é uma coisa que os pneumologistas vão acompanhar, doença, tempo para distância caminhada em 6 minutos, que é um teste padronizado para função, né? Você não vê só como é que é o pulmão do paciente, você vê um pouco da reserva muscular, de outras questões de fragilidade. Então, você vê se o paciente consegue andar pouco em 6 minutos, ele pontua mais nesse score. Quanto que é o MMRC dele otimizado e qual que é o IMC dele. Então, é um score um pouco mais simples e com poder discriminatório melhor. É interessante que, além dessa publicação inicial, que mostra mortalidade, tem essa revisão aqui, que eles aplicaram esse score em uma outra coorte, e mostra que esse score também tem uma curva aqui sobre uma área sobre a curva importante para hospitalização ou visita à emergência, ou seja, é um score que prediz necessidade de IPS, prediz internar, prediz morrer, então é um score útil para entender realmente como o paciente está, quando a POC está. Falando um pouquinho de doença renal crônica, o GSF traz a mesma coisa, uma DRC4 ou 5 com 2 dos indicadores. Pergunta surpresa, mais de 3 internações no ano, paciente com tolerância ruim à diálise, paciente que decide uma conduta mais conservadora, ou né, não iniciar diálise, ou retirar diálise, etc. Pacientes com sintomas difíceis que não estão respondendo aos tratamentos, e pacientes que tenham falência sintomática, né? Paciente que não vai dialisar e está com náusea, vômito, anorexia, prurida. A gente sabe que a uremia, as outras repercussões da disfunção renal vêm com muitos sintomas. Então, esses pacientes, em geral, vão ter uma indicação de acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos. Eu vou, talvez, DRC é o tema que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque é um pouquinho mais complexo. Então, vou colocar um pouquinho alguns marcadores sobre diálise ou não em pacientes idosos, que é hoje em dia uma discussão bem grande, né? Então, assim, a gente sabe
né? É uma coisa meio que do lugar comum, do profissional de saúde. A diálise é uma terapia modificadora de doença, é um processo que a gente mantém a vida artificialmente, mas que tem uma grande tolerância. A gente vai ter pacientes com 5, 10, 15, 20 anos dialisando e razoavelmente bem. Claro que isso envolve a fragilidade do paciente, claro que isso envolve ele ter acesso a uma boa clínica, que não vai diminuir a chance de ter infecções, ele ter um acesso seguro, como uma fístula, pelo menos um permicate. Às vezes a gente vê o paciente dialisando por muito tempo, tem um acesso como um Shire, que aumenta o risco de infecção, etc. Então, claro que tem variáveis, mas em geral a gente pensa, como que eu não vou dialisar alguém? Né? Se eu dialisar alguém, eu vou ganhar tempo de sobrevida, e para esse cara isso vai fazer sentido, né? Muitas vezes a gente fica angustiado, uma doença renal crônica pode vir associada a uma DM1, né? Um paciente que perde um rim cedo, ou, enfim, lúpus ou outras coisas. E realmente pacientes jovens tendem a ter uma sobrevida bem importante com a diálise. Existe toda a discussão sobre transplante ou não, existem, né, vieses, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito estudado, os viés econômicos, né, de você manter um paciente em diálise, isso pode ter repercussões para o sistema de saúde, versus você transplantar. Mas a população que a gente tem mais interesse recentemente é dos idosos. Então, aqui é um estudo, uma revisão de 2016, que eles pegaram um número grande de pacientes também, quase 300 mil, e separaram em diálise, em que eles não sabiam se era hemodiálise ou peritoneal, hemodiálise, peritoneal e o que eles chamam de tratamento de suporte. Tratamento conservador, que vai controlar sintomas, que vai lançar mão de medidas como correção de bicarbonato, etc., mas não é uma medida, não envolve terapia renal substitutiva. E eles viram que os pacientes que ficaram em terapia de suporte tiveram uma idade mais alta, e eles viram também um pouco do desfecho desses pacientes. Então, aqui é um gráfico de floresta tentando comparar a, a sobrevida da diálise versus não diálise. E aí eles colocam especificamente aqui idosos. Então, a gente está falando de maior de 65 anos. Sobrevida em um ano nessa corte, que é muito grande, é de cerca de 80%, 78% em quem fez hemodiálise. Quem ficou conservador é 70%. Então, você fica assim, poxa, será que a gente está tendo um ganho tão grande? Né? A gente está olhando que só sobrevida. Esse estudo não avalia a qualidade de vida. A gente sabe que, muitas vezes, a terapia renal substitutiva vem com sofrimento no sentido da mudança da rotina, de estar indo às clínicas, de possivelmente ter complicações como infecções, etc. Então, esse primeiro número nos assusta um pouco. É interessante que você vai vendo com o passar do tempo, a sobrevida de 2 anos e de 5 anos, é, nos idosos, né? Então, assim, 5 anos, 35%. Então, já aquela coisa, um idoso que vai começar a dialisar, você não deve pensar como o jovem, que você fala, em média vai ter, né, muitos vão ter 5, 10, 15 anos. Aqui, se a gente pensar, 70, né, 65% dos pacientes morrem em 5 anos. Quem não é o idoso que dialisa, é o idoso que começa a dialisar quando é idoso. Então, é diferente do paciente que teve indicação de diálise antes e só continua com a diálise. E realmente o tratamento conservador a médio e longo prazo é pior. Né? O paciente vai sobreviver em 5 anos parece ser de 8 a 10%. O que isso aparenta é que tem alguns pacientes ali que talvez a gente não deveria ter indicado a diálise, porque eles morreram no primeiro ano dialisando ou não. Né? Claro que tem uma diferença ali de 78 para 70, mas é muito mais próximo do que os outros números. Né? Os outros números você vê que bifurca bem e é o cara que realmente parece que está tendo um benefício dessa hemodiálise. Porque aqui a gente está olhando só um viés, que é a idade. E a sua idade tende a ser muito problemático, né? A gente tem um risco de etarismo. Sabe que os idosos vão ter uma variação de comorbidade, de fragilidade, de suporte social muito grande, né? Então, olhando um pouquinho mais para esses pacientes, os nefrologistas têm discutido cada vez mais, então isso aqui é uma publicação desse ano, comentando sobre uma queda fisiológica da taxa de filtração glomerular. Normalmente, a cada uma década, essa fração de ejeção, a taxa de filtração glomerular estimada cai 8 ml por minuto. Que normalmente uma piora da função renal normal é aquela que não tem proteinúria, que isso normalmente causa um melhor prognóstico, e você vê alguns sinais, né, que são sinais de doença metabólica e tudo mais, que estão associadas a uma piora renal grande, e é interessante que eles sugerem aqui que você deve avaliar a taxa de perda de função renal. Se a taxa de perda estiver lenta, menor que 2 ml minuto ano, esses pacientes provavelmente nunca vão virar uma DRC terminal mesmo.
Então, o que é difícil a gente ver número, né? A gente vê número de um idoso, taxa de filtração começa a cair, você começa, poxa, eu preciso dialisar, quando que eu vou dialisar? Então, esse artigo sugere que a gente talvez tenha que tentar entender, isso é uma nefrosenescência, ou seja, isso é um envelhecimento e uma mudança da função renal normal, ou isso tem um processo patológico por trás. E é interessante que eles citam aqui uma sugestão de uma outra curva. Então, aqui a gente tem a sobreposição das três curvas clássicas, né? Então, por exemplo, câncer coloretal, que ele sugere mais um câncer, IC, DPOC, e aqui ele coloca como DRC dialítico, e fragilidade. E aí ele fala dessa outra curva, que é o cara que é DRC5, mas opta por não diálise. Muitas vezes esse cara tem uma funcionalidade baixa, mas ele vai ficar com a funcionalidade mais ou menos estável. Ele não vai ter aquela coisa de exacerbar com tanta frequência, precisar de ir para o hospital porque infectou, porque está com falha de acesso, porque esse cara aqui é interessante, né? O ponto de morte desse paciente, ele é mais precoce do que o paciente está dialisando. Então, ele sugere, olha, tem essa diferença que a gente viu nas cortes mesmo, que talvez quem dialisa ganhe um pouquinho de tempo de vida. Mas o que ele está sugerindo é que esse tempo que ele ganha talvez seja a custo de muita perda de qualidade. Então, talvez discutir sobre ser conservador em alguns pacientes idosos, frágeis, pode trazer um benefício, no sentido de que, tá bom, talvez ele vai ter um tempo de sobrevida tão longo, mas será que ele vai ter uma qualidade de vida maior? Então, é uma coisa interessante para discutir. E é interessante que a gente tem um pouco mais de evidência são os idosos longevos, né? Mais que 85 anos. Então, o paciente que inicia diálise após os 85 anos tem uma sobrevida muito pequena, né? Muito parecida com quem não inicia a dialisar. E é interessante que ele olha aqui qual que é a taxa de filtração glomerular indicada. Então, menor que 6, de 6 a 9 ou de 9 a 12. E normalmente a gente entende que começar a dialisar antes é melhor, porque eu não vou esperar o paciente ficar muito, muito grave para eu começar a dialisar e tal. Mas nos idosos, não. Então parece que no idoso é melhor você ser bem conservador mesmo. Ele coloca que quem esperou até os menos do que 6 tiveram uma sobrevida, uma mediana de sobrevida de 17 meses, enquanto quem começou a dialisar de 9 a 12 teve 10 meses de sobrevida. Então, um fator assim, né? Nem sempre antes é melhor. E aqui, enfim, as curvas que a gente vê, por exemplo, para entre 70 e 90 anos, que você tem uma diferença importante em quem dialisou e quem fica conservador, mas para quem tem mais que 80 anos, nessa coorte aqui não teve diferença estatística. Ou seja, talvez se a gente não dialisar, não, né, um paciente muito longevo, 80, 85 anos, não dialisar pode dar o mesmo tempo de sobrevida e muitas vezes com uma qualidade de vida melhor. Até agora está falando só de idade, né? A gente tende a cada vez mais falar sobre fragilidade, porque um mesmo idoso pode ter uma fragilidade muito maior do que o outro, e isso está relacionado a um prognóstico muito pior. Então, aqui eles usam o CFS, que é uma escala que a gente comentou na última aula, que é uma escala simples, né, mais grosseira. Claro que você vai ter a avaliação genética ampliada, você tem outras maneiras de avaliar a fragilidade que são mais refinadas, mas para um não especialista, não um geriatra, etc., o CFS é bem aplicado. E eles mostram que os pacientes que começaram a dialisar uma fragilidade maior têm uma sobrevida bem mais importante, né? Então, a gente vê aqui como aqui a gente está colocando na esquerda sobrevida ou período sem internação e à direita sobrevida. Então, mostrando que o paciente que é frágil muitas vezes tem uma sobrevida menor ou tem uma sobrevida maior a custo de internação. Fica internado o tempo inteiro, então será que, né, se a qualidade de vida, a gente vai chegar para o cara e falar, vamos começar a dialisar, porque você pode ter mais tempo de vida e tal, mas pode ser que ele passe uma boa parte, ou parte significativa desse tempo de vida que ele vai ter no hospital. Enquanto talvez quem fica conservador não passa tanto e tudo mais. Alguns outros marcadores do estudo do JAMA que é interessante. Ele coloca aqui a idade, que a gente já falou. Ele coloca a comorbidade, ele avalia o Charlson, que é meio, né, intuitivo, mas é interessante que eles quantificam. Eles colocam aqui como dependência, né, independência, que seria uma avaliação de funcionalidade barra fragilidade. Mas o dado mais interessante que eu acho é essa parte D aqui. Pacientes que começam a dialisar num contexto ambulatorial têm uma sobrevida muito melhor dos pacientes que começam a dialisar num contexto internado. Aqui eles estão vendo idosos, mortalidade depois de um ano, e você vê que nessa corte aqui, nesses pacientes que começaram internados, a sobrevida depois de um ano é 40%. Então, aquele idoso que a gente vê com muita frequência, não, vamos começar a dialisar, entrar e tal. Não, a diálise não saiu, mas ele pode ficar dialítico crônico, isso aí, né? Ele vai ter sobrevida. Na diálise, muita gente vive muito tempo com diálise.
cara que começou a dialisar no contexto agudo, no contexto, né, internado, tem uma sobrevida bem pior, né? E aqui a gente está vendo nessa coorte 40% de sobrevida depois de um ano. Então, mostrando para a gente que às vezes a gente tem que ser um pouco mais conservador quanto o nosso potencial das intervenções e alinhar mais expectativa com a família. Falando um pouquinho de score, a gente tem essa revisão brasileira que cita vários scores, então eles usam o Bansal, o Rhein, o Cohen, mas eu estou falando tanto de avaliação geral é porque os scores são ruins, né? Então a gente tem um score razoavelmente bom para DPOC, tem alguns scores razoáveis para IC, mas para DRC a gente tem um monte de score, e quando você tem um monte de score, em geral, que não é muito bom. Então aqui é uma revisão que eles olham três scores diferentes, e a gente vê aqui que a área vai curva muito baixa, né? A interpretação muito rápida aqui dessa curva ROC, o paciente, a gente quer que essas curvas estejam próximas lá do canto superior esquerdo, e essa linha que está no meio é basicamente aleatoriedade, jogar uma moeda para cima. Nesses scores parece estar bem perto disso. Aqui é um outro estudo que avalia alguns outros scores, e aqui a interpretação do gráfico os pontos devem estar seguindo a linha. Se os pontos seguem a linha, né, a utilidade do score é bom. Esses dois primeiros aqui, de 1 ano, 2 anos para essa publicação do FLOG, é o único score que parece ser mais fidedigno para DRC, que é esse score aqui, chama ARO 2. Então, esse score foi feito em 2015, de uma corte europeia, todo mundo já estava dialisando, e é um score não tão fácil de fazer bem na leite. Então, eles vão estar avaliando aqui hemoglobina, PCR, albumina, ok, mas vão avaliar a creatinina sérica do cara que está dialisando, que é altamente variável, etc. Você vai ver cálcio total, você vai ver fluxo sanguíneo na diálise, é uma coisa muito específica. E, por exemplo, você tem que ter um diagnóstico da etiologia da DRC, que muitas vezes você não vai ter. Aqui, né, ele varia dependendo se o paciente está na fístula, ou se, por exemplo, se ele teve uma mudança de fístula para catéter. Então, é um score complexo, mas é um score útil, né? Os estudos mostram que esse talvez é o que tenha maior validade, e é interessante saber que existe, mas acho que aquele pensamento geral sobre fragilidade e dos longevos, então é mais importante. E aqui uma coisa que é interessante, a gente vivenciou isso recentemente no HC com o paciente, a taxa de arrependimento pós-diálise, né? Esse estudo americano olha isso, e ele sugere que 21% dos pacientes que estão dialisando se arrependem daqui, que não sabiam exatamente o que era, e eles percebem que normalmente aumento do arrependimento associado a escolher diálise porque o médico indicou ou porque a família queria, e que normalmente tem menos arrependimento se houve uma discussão prognóstica e se o paciente fez uma diretiva antecipada de vontade. Então, mostrando que, né, esse processo deliberativo que a gente costuma fazer no cuidado paliativo é muito importante no contexto pré-diálise. E aí uma ideia interessante é umas ferramentas para tomar decisão compartilhada, que acontecem em várias doenças, mas essa daqui é específica, é uma sugestão específica para o rim. Então, pensando no paciente que tem DRC, você tenta conversar com ele para tentar entender quais dessas esferas são mais importantes ou como que a gente pode trabalhar cada uma dessas esferas. Então, sintomas físicos. Muitas vezes os nefrologistas vão indicar, e realmente tem evidência disso, de que você dialisar, você pode melhorar vários sintomas relacionados à uremia, hipervolemia. Então, se tiver algum sintoma muito específico que incomoda muito o paciente, que eu posso melhorar com diálise, talvez isso faz sentido. Sofrimento emocional, cognitivo, desconforto relacionado a tudo que está acontecendo, autonomia e agência, né? Capacidade de se autodeterminar, isso é muito importante. Eu estou participando dessa tomada de decisão, ou eu cheguei no consultório, o médico falou que meu rim está ruim, eu tenho que dialisar, e amanhã eu começo a dialisar. Comunicação, impactos econômicos, e aqui ele coloca transcendentais. Então, entender o sentido de paz, de sentido de vida, de propósito de vida. Né? O paciente que a gente teve no HC recentemente foi muito nesse cenário. Ele falava assim, eu fiz tudo que eu queria, eu vivi tudo que eu queria, agora eu estou com uma funcionalidade muito ruim, minha família quer que eu dialise, mas eu não estou tendo, né, qualidade com isso. E a ideia foi, a gente vai dialisar, ele vai melhorar a hiporexia e tal. E não aconteceu, assim. Esse paciente passou por um trial de diálise, ficou um mês dialisando, e não melhorou o sintoma, e começou a intolerar a diálise, complicar com infecções e hipotensão, e a gente acabou tirando a diálise.
Mas entender que essa tomada de decisão avaliando todas essas esferas é muito importante antes de indicar um início de diálise. E é interessante, trago aqui um artigo do Tiago Romano, né, chefe da UTI, com o Henrique Palombo, aqui da equipe dele também, que eles publicaram lá em 2014, mas com esse conceito de diálise paliativa. Esse tema é meio controverso, às vezes eles usam mais diálise guiada por sintoma, mas o que é interessante ele coloca ali, né, a ideia é que você vai avaliar o paciente além dos alvos normais, que é o KTV, fósforo sérico, etc., mas olhar o controle de sintomas. Então, pode ser que eu dialise esse cara diferente do que eu dialiso outros, mas é o suficiente para controlar o sintoma dele. Então, esse é um recurso muito interessante para a gente ter. E eles sugerem aqui, né, um, uma taxa de... Então, é um estudo específico, 2021, que olharam pacientes de mais de 65 anos, que eles dividiram a diálise controle, que é normal, normalmente 4 horas, 3 vezes por semana, olhando KTV, olhando as outras coisas, e aqui uma diálise que eles chamam de diálise curta diária. Então é ruim, porque às vezes o cara vai ter que deslocar, né? Dependendo do contexto social, geográfico, é muito ruim deslocar. Mas se o paciente mora mais ou menos perto da clínica, às vezes ele passa meia hora, mora na clínica, pode ser melhor do que aquele dia que ele passa 4 horas, que o dia dele todo está acabado, que ele muitas vezes volta para casa muito cansado pela diálise, que ele pode fazer hipotensão na diálise. Então essa ideia de que se você pode dialisar pouquinho, várias vezes, parece nesse estudo aqui, é um N pequeno, etc., mas não afetar a sobrevida. E para alguns pacientes isso faz sentido. E aí, falando rapidamente aqui de suspensão de diálise, essa é uma revisão de 2007 que mostra que 3 a 9% de todos os dialíticos nos Estados Unidos acabaram passando por um processo de suspensão de diálise, sendo que 25% das mortes relacionadas a DRC, causadas por DRC, passaram por uma retirada de diálise. Isso é lá em 2007, é bastante tempo, mas eles colocavam que 90% dos nefrologistas não indicariam diálise em pacientes permanentemente inconscientes, que é uma coisa que para a gente é muito natural. Às vezes, um neuropata de uma prognóstico, o paciente catastrófico perde a função renal, você começa a pensar, poxa, cuidar desse cara normalmente já é muito difícil. Muitos dos pacientes não vão ver valor, vão ver significado em ter uma vida de alta dependência sem nenhuma interação com o meio externo. E, além disso, você dialisar essa pessoa que é totalmente dependente é extremamente difícil, cara, para o sistema de saúde. E talvez você não está, né, causando nenhuma repercussão de sentido, de valor, de vida que faria sentido para a história daquela pessoa. Mas já tinha nessa tendência, 90% não indicar, e 53% retirariam diálise em pacientes com demência severa. Complexo, porque a demência severa aqui é muito mal definido, né? E pode ser um paciente que tem uma demência avançada, mas por algum motivo ele faz sentido manter a diálise. Mas se a gente entender que não faz sentido, na época 50% dos nefrologistas ficavam confortáveis em retirar. E o que é interessante desse estudo, que eles mostram que a sobrevida média depois da suspensão da diálise é de 8 a 10 dias, mas tem alguns pacientes que chegam até 46 dias. A gente teve um caso recente no Itaim, que ficou na média de 3 a 4 semanas sem diálise e foi muito bem controlado. E isso é interessante também desse estudo. 85% dos pacientes falecem com sintomas controlados. Então, quando você faz uma retirada de diálise no momento planejado, com uma equipe de cuidados paliativos, esse paciente que a gente retirou, ele até conseguiu ficar um tempo em casa, depois ele voltou quando o sintoma ficou mais difícil. Mas muitas vezes o colega vai falar: não, como é que eu vou parar de dialisar ele? Ele vai ficar muito sintomático, vai ficar hipervolêmico e eu vou causar sofrimento. Vamos continuar dialisando ele até ele não aguentar mais. E as evidências sugerem que dá para você controlar assim, os sintomas. É claro que não é fácil controlar sintomas do paciente hipervolêmico, às vezes você vai ter que lançar mão de sedação, etc., mas é possível. Então, indo para o nosso último tema aí, para a gente poder discutir um pouquinho. Falando de cirrose, o GSF-PIG traz carcinoma celular, contraindicação ao transplante, cirrose avançada com alguma das descompensações. Ascite, encefalopatia, síndrome hepatorenal, PPE recorrente, sangramento recorrente, né, as complicações que a gente vê do cirrótico. Trago aqui interessante essa revisão da Nature, que a gente tem que tentar dividir o cara que é pré-cirrótico, o cara que já tem algum nível de NASH, já tem vírus B ou vírus C, e o cara que é cirrótico, mas compensado. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem cirrose, mas às vezes pode ser achado em algum exame, e esse cara normalmente tem uma sobrevida de 10 a 15 anos. Já o paciente que descompensa a cirrose, em geral, sobrevida de 3 a 5 anos. Então, né, um pouco do que a gente mostrou lá da IC também, mas é meio isso assim, o cara que a gente considera que é cirrótico, normalmente descobre que é cirrótico quando sangrou, quando faz PPE, quando começa a CIT, isso já é muito no final da história natural da doença dele.
né? A falência hepática já estava acontecendo há muito tempo, mas agora que a gente está num cenário sintomático, a gente vê um tempo de sobrevida muito menor. Scores clássicos, né, das cirrose que a gente conhece, o Child, né, que ele tem um valor prognóstico, mas não é ótimo, ele é bem clínico e tal. O MELD, aqui a gente está falando do MELD clássico, tem várias variantes, hoje em dia sódio, alguns MELDs novos, mas que tem um valor muito bom prognóstico, tanto que é usado em fila de transplante, etc. Mas eu quis trazer aqui um pouquinho a sobrevida relacionada ao tipo de exacerbação, né? Então, paciente que tem uma uma cirrose descompensada, ponto. Quantos meses ele costuma sobreviver? 24 semanas, 2 meses, 2 anos, perdão. Cara que teve encefalopatia, 12 meses. Cara que tem ascite refratária, 6 meses. E cara que tem disfunção renal, aqui não está muito bem caracterizado, mas eu entendo que é muito mais no contexto de síndrome hepatorrenal, em média 1 mês. Então, isso é muito importante a gente entender que nem toda a descompensação é igual, e que a sobrevida mediana, né, tem pacientes que vão fora dessa mediana, que vão ver mais tempo, mas costuma ser muito ruim. Pensando num paciente que tem um fenômeno que a gente chama de ACLF, Acute on Chronic Liver Failure. Paciente que já é cirrótico, que tem algum gatilho, uma infecção, alguma coisa mais grave e faz uma disfunção renal grave e aguda. A gente tem os scores, como por exemplo o CLIF, que tem um valor prognóstico muito bom. Então aqui a gente vê o corte do CLIF relacionado a 70%, e aqui eles traçam o CLIF e o MELD. Não são, né, a gente olhar só o MELD não é tão bom para os pacientes, mas o CLIF ganha um pouquinho de acurácia, né, falando para tipo de especificidade e sensibilidade comparado com o MELD. Falando um pouquinho de disfunção renal cirrótico, que a gente viu ali que é um dos fatores de muito mau prognóstico, eles caracterizam um paciente que tem NTA, alguma causa não relacionada necessariamente à cirrose, e o paciente que tem a síndrome que a gente chama de síndrome hepatorrenal, que é uma entidade nosológica um pouquinho mais complexa, que algumas pessoas dividem em 1 e 2, tem várias classificações ao passar do tempo. Algumas, hoje em dia, acho que principalmente a linha europeia fala muito mais de síndrome hepatorrenal aguda e não aguda, mas fato é, os pacientes que não são listados para transplantes com síndrome hepatorrenal têm um prognóstico muito ruim. E é uma coisa que a gente pensa muito, né? O tratamento, muitas vezes, na síndrome hepatorrenal é telemedicina com albumina, mas que isso é uma ponte para o transplante. Isso não é um tratamento da doença. A gente está tentando levar o paciente para o transplante. E aqui a gente vê, por exemplo, um paciente que a sobrevida, né, dos pacientes que transplantaram e não transplantaram, relacionado à síndrome hepatorrenal, né? A gente vê que é catastrófico. Aqui a gente está falando de 10% de sobrevida em 90 dias. Então, 3 meses, 90% dos pacientes morrem. Então, assim, é muito ruim. A hepatorrenal você não vai transplantar, né, até que se prove o contrário, é um cenário de fase final de vida. Aqui é interessante uma corte brasileira que mostra uma mortalidade bem importante parecida com isso, e a capacidade de avaliar, porque isso também é um problema, nem sempre as pessoas se caracterizam, identificam e tratam no momento ideal a síndrome hepatorenal. Se você fazer isso de maneira mais tardia, isso impacta no prognóstico. Esse estudo eles fizeram um treinamento e viram que depois do treinamento houve uma melhora da mortalidade, mas a mortalidade ainda era muito ruim. Aqui falando rapidamente, são dados não publicados, mas do nosso grupo, que a gente começou a fazer essa avaliação, a gente teve uma fellow ano passado que era patologista, e a gente viu se quanto que os paliativistas do nosso grupo, alguns colegas, se sentiam capacitados para prognosticar o tempo de sobrevida em doença hepática avançada, na cirrose. E 45% dos paliativistas diziam que não se sentiam capacitados para prognosticar, então realmente é difícil. Encerrando aqui para a gente ter um tempinho de conversa, prognosticar a falência orgânica tende a ser mais difícil que o câncer. Em geral, um bom norteador é o GSF-PIG. E a gente pode usar alguns scores um pouco mais úteis, né? Então, pensando em ser MEDIC ou Seattle, DPOC o BOD, DRC o ARO 2, e na cirrose o MELD é bom, e o CLIF-C para quinta-feira feira. Tem alguns sinais que você fala assim, isso deve ser fase final de vida. Paciente que é IC dependente do buta, paciente que tem indicação de retirada de diálise, a gente vê ali que depois da tirada de diálise, normalmente o paciente vive 8 a 10 dias. Então, se ele está em fase final de vida, provavelmente não vai ser daquela internação, etc. Paciente que tem uma hepatorrenal que não transplanta, e aquele ponto de atenção que é controverso na literatura, mas que cada vez mais a gente discute o não benefício universal de diálise em idoso frágil, principalmente com corte ali de 80 anos. Acho que é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo,
continuarem aí até tarde nessa segunda-feira. Apesar de eu tentar ser um pouco mais conciso, acabei avançando bastante do horário, mas queria abrir para a gente discutir um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida específica. Rodrigo, muito obrigada pela aula. Foi uma ótima parte 2. Acho que deu continuidade nessa discussão que é tão importante, porque como você mostrou esses últimos dados aí, que foi muito interessante, acho que esse é um dos pontos em que os profissionais, principalmente médicos, se angustiam muito, né? No cuidado, porque como é que você vai dizer sobre o futuro, sobre isso que ninguém tem como garantir, né? Desse tempo de vida. E aí você mostra que existem dados, né? Não existem previsões exatas, mas existem muitos dados. E uma literatura que tem cada vez mais crescido, né? Para ajudar a fazer essa decisão ser menos difícil, né? E mais compartilhada, assim. Então, enfim, é muito importante mesmo. Não vou me estender aqui, acho que vou abrir aqui para o pessoal comentar, quem quiser trazer comentários, questões, dúvidas. E só lembrando que tem essa lista do nosso formulário da lista de presença, né, para a gente seguir em contato. Quem ainda não preencheu, quiser deixar seu contato aí, vai ser ótimo. Alguém tem alguma questão, uma reflexão sobre a aula, queira compartilhar? Oiê, posso falar? Oi, Ana, claro. Eu fiquei pensando aqui, né, nas indicações e contraindicações possíveis aí a serem consideradas e trabalhei já com profissionais que tinham um discurso diferente, né, que falavam assim que era mais fácil suspender uma terapia do que contraindicar e explicar para a família os motivos ou mesmo para o paciente. E aí, queria ouvir do Dr. Rodrigo a opinião dele em relação a isso, porque a impressão que dá, né, para as famílias que eu cheguei a acolher em casos assim, é que era um descalonamento de cuidado, a suspensão da terapia que não tinha nenhuma indicação, vamos dizer assim, no começo. E aí, queria ouvir um pouquinho dele em relação a isso. Perfeito. Não, obrigado, Ana, pela pergunta. Acho que é uma coisa que a gente vê com frequência. Eu acho que esse cenário é muito válido num cenário que a gente chama de ponte para decisão. Ou seja, eu não tenho a informação. O paciente chegou na emergência, eu não sei o que está acontecendo, eu não vou conseguir, né, depois, vamos supor, se eu opto por não entubar um paciente e ele falece, eu não consigo depois voltar atrás. Então, existe uma ideia, né, do valor máximo da vida ser sagrada, do não entender, né, de eu não poder limitar medidas de uma maneira unilateral, eu preciso de deliberar isso com o paciente ou com o familiar. Então, num cenário de emergência, eu concordo com que alguns colegas, né, com essa fala que você já ouviu de alguns colegas. Mas num cenário que você tem tempo para decisão, eu acho que às vezes é um viés nosso de assim, eu vou fazer algo que é mais fácil, né? Se eu começo uma medida, a família vê que aquilo é ruim, depois é mais fácil de eu tirar do que eu, por exemplo, revisar literatura ou, né, compartilhar, porque, igual a Vitória falou, não é que a gente vai ter esses dados e vai sentar com uma tabela com o paciente e falar, olha, você tem 80% de... Não, é a gente entender, pensar junto com o paciente, saber o que é o objetivo de cuidado e poder falar para ele, olha, pacientes que têm alguns sinais como o que o senhor tem, ou que a senhora tem né, um prognóstico, uma probabilidade de sobrevida menor. E a gente, o que faz sentido para a gente nesse tempo, etc. Então, o que eu percebo às vezes é isso, da gente talvez ficar indicar uma medida porque é mais fácil do que deliberar, que ter essas conversas difíceis às vezes é complicado. E uma coisa que eu me angustia bastante também é essa coisa assim, vamos entrar e depois a gente tira se precisar. Beleza, muitas vezes dá para tirar medidas, né? Como eu disse lá, por exemplo, esse caso que a gente teve de retirada de diálise, era um senhor totalmente lúcido, super orientado, com 92 anos, que dialisou por anos, que a diálise fez sentido para ele. Mas ele chegou num momento que ele falou, não aguento mais, minha pele está toda frágil, toda vez que eu vou lá é uma tortura, papapá.
E aí você conversa com todo mundo da família, faz sentido, não é que ele está deprimido, não é nada, ele realmente pensa daquele jeito, ele tem esse valor, e os estudos sugerem que talvez se a gente mantesse de reais, ele não ia ter também muito mais tempo do que ele teve. Então, tem alguns cenários que a gente banca tirar. O que às vezes me incomoda é isso, o colega que fala, ah, não, vamos entrar e depois a gente tira, e na hora de tirar, a gente não banca, a gente não tem o recurso para controlar o sintoma, a gente não tem capacidade como equipe para acolher a família e todas as outras variáveis. Então, eu vejo isso sim, eu acho que a ponte para a decisão é adequada no momento que eu não tenho todas as informações, mas se eu tenho acesso às informações, o ideal é deliberar e realmente tomar essa decisão compartilhada de, algumas vezes, não indicar alguns procedimentos. Né? Tá ótimo, obrigada. Eu acho que isso só evidencia ainda mais a importância da equipe multi também nessa deliberação, né? Porque cada um pode falar da sua área com mais propriedade e tirando as dúvidas, ou até ter um vínculo diferente ali com o paciente ou com a família para trazer dados importantes dos valores, né? Exato, perfeito. Como eu comentei ali naquela ferramenta específica, a tomada de decisão envolve várias esferas, né? Então, a esfera física, sim, mas a esfera emocional, a esfera social, econômica, e aí, né, é pretensão dos médicos acharem que sozinhos vão conseguir fazer essa tomada. Acho que cabe, sim, talvez, né, o médico trazer alguns dados específicos, mas cabe cada profissional da equipe multi contribuir. Obrigada. Acho que é isso, né, doutor? Não sei se mais alguém quer fazer É, alguma pergunta. alguém? Bom, o Dr. Rodrigo também disponibilizou o contato dele, né? Vai estar gravada a aula, qualquer questão posterior pode ser encaminhada, né? Não sei se Frederico ligou a câmera, quer comentar alguma coisa? Tá com o microfone. Outra Isso. vez eu tinha até comentado, né, sobre cuidado. Eu, como fonoaudiólogo, às vezes eu tenho a ideia de passar sonda no paciente e aí eu freio no meio do caminho porque a dinâmica é diferenciada assim para cada família. Às vezes o cuidado é o simplesmente não comer é, a falta do cuidado. E às vezes eu tenho que abordar de uma maneira mais suave a família, até mesmo para entender essa dinâmica do cuidado, né, da comida. E quando você fala da gente, às vezes, protelar fazer essa dinâmica de conversar com a equipe, tem alguns que falam assim, não, então vamos deixar sem comer. Então vamos deixar sem comer. Eu falei, mas não é assim. Para a família é diferente esse processo, né? Eu estou tentando introduzir mais essa dinâmica de cuidado paliativo no hospital. A gente está montando uma equipe, né, para isso. E a gente ainda tem uns profissionais que ainda pensam, não, mas como é que ele vai ficar sem comer? Ou que a gente vai introduzir essa dieta? Então, assim, é sempre bom a gente escutar a ideia de outras pessoas e agradeço aí. Perfeito, não, muito obrigado. Acho que esse dilema da perda de via oral, enfim, né, de um momento que o paciente não consegue mais usar via oral, e aí se a gente vai usar a sonda como uma ponte para tentar reabilitar a via oral ou não, para poder garantir medicação ou não. Às vezes a família, né, como você disse, muitas vezes tem essa questão cultural da comida, né? É uma coisa que eu já ouvi falar várias vezes assim, nossa, mas meu pai fez de tudo, eu nunca passei fome. A gente era muito sofrido, mas ele conseguia colocar comida na casa. Agora, como que ele vai morrer de fome? Aquela coisa da gente quebrando, né, desmistificando alguns cenários. A dieta artificial, a enteral, pode prolongar a vida com qualidade, mas se a gente está de frente de alguma coisa que a gente entende, que é potencialmente inapropriado, que talvez vai causar mais desconforto e mais malefício, tentar, né, ressignificar. Tá bom, mas o que que ele gosta de comer? Será que então ele comer pouco, mesmo com risco de respiração, pode fazer mais sentido para ele do que necessariamente entrar à dieta, que ele não está sentindo gosto, não está tendo, né? E aí
apesar de ter o valor, né, cultural, a gente ressignifica, a família consegue entender outras maneiras de cuidar. Então, fico muito feliz que vocês estão desenvolvendo aí. A gente deve estar divulgando em breve aí, a Fran vai estar ajudando, a gente vai estar colaborando com a gente, um curso no IDOP, para a gente poder discutir mais a fundo dessas coisas, então todos convidados. Mas é um pouco o que você comentou, né? A gente entender essa parte prognóstica é importante para a gente poder sentar e conversar com a família, porque se a gente entende que o prognóstico é terrível, eu vou falar com a família de uma maneira X. Se eu entendo o prognóstico, apesar, às vezes a família acha que o paciente está muito, muito grave, mas eu reviso e eu vejo, não, olha, tem uma sobrevida razoável, pode ser que tenha com qualidade, vamos falar disso. Então, acho interessante. Obrigado Obrigado. pela participação. Vitória, eu estava dando uma olhada aqui no chat, a Nancy comentou um Isso. pouco de uso de antibiótico no paciente em fase final de vida. É um tema muito frequente, muito importante, né? Se a Nancy quiser abrir a câmera, falar aí também, fica à vontade, mas comentando um pouco de modo geral, né? A gente entende fase final de vida como aquele período de últimas semanas, há poucos meses, alguns lugares vão falar 3 semanas, 8, 6 semanas, alguns lugares vão falar 2, 3 meses, mas é um cenário que a gente entende que o paciente não tem mais um tratamento modificador de doença, em que a gente vai focar muito mais em conforto. E nesses pacientes, se a gente realmente entende que ele está em fase final de vida e que não faz sentido, por exemplo, tratamento de recorrência aguda, né? Pode ter paciente que eu estou em fase final, em terminalidade, no contexto, sei lá, de uma demência avançada, de uma fragilidade, mas as infecções são recorrentes e são parte da história natural da doença, e eu tratar pode permitir o paciente voltar próximo a um basal prévio e voltar para casa. Mas quando eu estou muito claro, né, como eu falei, sei lá, um cara que eu suspendi diálise, um cara que tem hepato renal e eu não vou transplantar, um cara que está em C dependente do bulto, um cara que tem alguma disfunção né, aguda, né, um crônico agudizado do fígado, ou um paciente oncológico muito, muito grave, que tem algumas histórias de fase final de vida, o uso de antibiótico deve ser muito particular e pensando assim, eu consigo controlar sintoma com isso? Né? Então, o que a evidência, a literatura traz de evidência é infecção de trato urinário, infecção pulmonar, infecção de pele, você pode ter um controle de sintoma relacionado ao uso de antibiótico. Infecção de corrente sanguínea, osteomielite, várias outras infecções, os estudos sugerem que você usar antibiótico ou não usar antibiótico não muda os sintomas. Você lá, o cara está fazendo bacteremia, está fazendo febre com infecção de corrente sanguínea em fase final de vida. Usar antibiótico não diminui a chance de o controle de febre, não melhora o controle de febre, não diminui os outros confortos. Então, essas três são as indicações mais comuns, embora existem estratégias. Então, por exemplo, tem um estudo pontual, pequeno, não é uma estratégia muito estudada, mas de uso de dose única de ceftriaxona a 2 gramas para diminuir secreção pulmonar. Então, o paciente que está em fase final de vida, muito secretivo, eu uso uma dose única só para diminuir um pouco a secreção, não estou tratando aquela infecção, mas talvez isso está permitindo, né, um cuidado de vida mais adequado em questão do uso de tratamento de infecção de corrente sanguínea, de trato urinário. Às vezes você pode usar fenazepridina, você pode tratar dor de outras maneiras, mas é possível usar de uma maneira mais individualizada. Dando uma olhada aqui, a Jennifer comentou também relação da POC e ventilação mecânica não invasiva. Alguma tabela para avaliar custo-benefício que faria pensar em usar a ventilação não invasiva nos pacientes. Essa é a área, talvez, de mais publicação nos últimos 2, 3 anos, o entendimento da ventilação não invasiva como uma ponte adequada para valores ou para tentar voltar o paciente para casa. Não vejo assim nenhuma tabela específica, eu acho que o BOD ajuda nisso. Então, o paciente com BOD muito ruim, talvez essa ventilação não invasiva não é uma terapia fim, talvez seja uma ponte para eu evitar a intubação, mas se ele não vai bem, eu vou acabar intubando. E o que a gente vê com alguma frequência, o paciente que entra em ventilação não invasiva e já começa a piorar, a gente entende que é não candidato à intubação, e às vezes o paciente já começa a entrar no processo ativo, começa a ficar rebaixado, e a gente está lá com a BNI. Então, é aquela coisa, a gente, acho que é legal a gente pensar na ventilação mecânica não invasiva como um trial. E se o trial não dá certo, eu vou tirar e vou controlar, por exemplo, a dispneia farmacologicamente, com posicionamento, com ventilador, com outras coisas, né? Não ventilador mecânico, com, né, o impacto de vento no rosto, que é estudado que ajuda. Então, eu não conheço uma tabela específica, eu citaria o BOD, e o que me faz pensar é um pouco isso, um paciente que não tenha, talvez, uma doença tão grave, a gente pode usar a ventilação não invasiva a fim de tentar reverter alguma intercorrência.
Dando uma olhada aqui, acho que o pessoal agradeceu. Queria agradecer a todos aí pela presença, pelas perguntas, e passo de volta a palavra para a Vitória, se ela quiser encerrar. Pessoal, muito obrigada pela presença hoje, pelas contribuições. A gente segue esse debate, uma vez por mês a gente está por aqui. Pelos e-mails, né, que vocês colocaram no formulário, a gente consegue avisar sobre a próxima reunião, que vai ser em maio. E, e é isso, a gente segue com uma programação muito interessante, espaço para seguir conversando e para construir também esse caminho nos cuidados paliativos. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente, pela partilha, foi muito importante, muito interessante. E as Imagina. portas estão abertas. Obrigado a vocês. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa noite. Quem ainda não preencheu, última chance. Tchau, gente.